noite, Lília, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Vamos aguardar aí só um minutinho, o pessoal entrar e a gente já vai dar início à nossa aula. Boa noite a todos. Hoje, dia 6/11/2024, vamos iniciar aí nossa aula de número 7, indicadores de RH. Boa noite, Tailândia, seja bem-vinda. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Bom, pessoal, nós combinamos, que hoje a gente ia falar de uma ferramenta muito importante utilizada aí nas grandes empresas. E qual que é essa ferramenta? A análise SWOT. A análise SWOT, é uma técnica usada aí para identificar forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Ela é muito boa, A gente consegue mensurar a força de uma empresa, a gente consegue identificar, ali a sua força, a sua fraqueza, suas oportunidades, tudo gira, porque tudo gira em torno disso, Isso na empresa, na nossa vida particular, tudo vai girar em torno, dessas quatro potências ou dessas quatro virtudes: forças, oportunidade, fraqueza e ameaça. Então, quando a gente sabe qual que é, a força que nós temos, porque tem muita gente que não reconhece a força que tem. E é importante a gente reconhecer a força que nós temos. Às vezes o mundo inteiro reconhece a nossa força, menos nós. Então a gente precisa aprender a identificar qual é a nossa força. No que nós somos fortes? O que em nós, você olha em você assim e fala assim, não, isso aqui em mim tá tudo beleza, não precisa mudar. Por exemplo, eu sou muito forte na questão de administrar parte financeira da minha vida. Então a parte financeira da minha vida tá equilibrada. Ó, tá belezinha, eu não preciso mexer. Mas existem algumas outras áreas da minha vida que eu preciso melhorar. E aí você precisa identificar qual área da sua vida está forte. Isso, eu estou citando esse exemplo para que você entenda como que funciona dentro de uma empresa, porque lá na empresa a gente vai fazer essa análise também. Qual é a parte da nossa empresa que nós somos fortes? Ah, nós somos fortes em vendas de produtos. Ah, nós somos fortes na logística. A nossa logística é a melhor. Ah, nós somos fortes na questão, nós estamos numa localização geográfica muito boa e isso garante, a nossa força está na localização geográfica. E aí a gente vai analisando qual é a nossa força, qual é a força da empresa. Ah, nós temos muitos clientes internacionais. Maravilha. Qual é a nossa força? Ah, nós temos um quadro de funcionário excepcional. Nós produzimos mais com menos. Excelente. Qual é a nossa força? Ah, nós somos uma empresa que aproveita tudo. Nós não desperdiçamos nada. Enquanto tem empresas aí jogando algumas partes dos insumos ali fora, nós estamos aproveitando tudo. Então, qual parte nós temos força? Primeiro a gente tem que descobrir isso aí. Depois vem as oportunidades. Quais são as oportunidades existentes para a empresa ou para o negócio? Criar um novo produto, expandir as fronteiras, comprar novo estabelecimento, comprar uma nova empresa, criar um novo produto ou uma rede de novos produtos. Quais são as oportunidades existentes para a empresa
E aí a gente vai identificar essas oportunidades. Elas são muito importantes também na execução da análise SWOT. E por que eu estou falando tudo isso? Porque para a gente poder implementar, né, ou implantar os indicadores de RH nas organizações, a gente precisa conhecer essa organização. A gente precisa conhecer todos os departamentos dessa organização. Como vocês viram, os indicadores, eles estão em todas as partes da empresa, né? Todas as partes que há necessidade de ter um indicador. Então, eles estão por toda parte, mas como eu vou montar esses indicadores em determinado ambiente se eu não conheço a empresa? Então, eu preciso conhecer a empresa para que eu possa implementar os indicadores naqueles setores. E essa ferramenta ela é excepcional para isso. E aí, depois que a gente vai, né, a gente vê qual é a nossa força, quais são as oportunidades, quais são as fraquezas da minha empresa, né? Quais são as fraquezas da empresa a qual eu estou trabalhando, a qual eu estou fazendo parte? Quais são as fraquezas dessa empresa? Ah, essa empresa ela está numa localização geográfica muito ruim, isso é a fraqueza dela. Ah, essa empresa está comprando insumos num valor muito alto porque de onde vem os insumos é muito longe. Tá, é ruim, exatamente. Então, quais são as fraquezas desse negócio? Eu preciso descobrir as fraquezas, né? Não é diferente, por exemplo, na nossa vida pessoal. Quais são as minhas fraquezas? Né? O que me afeta? Ah, eu compro demais. Eu não consigo controlar o meu dinheiro. Ah, toda vez que eu vejo uma promoção, eu já quero sair comprando. Né? Eu saio comprando à torta e à direita, eu passo na porta de uma loja. Eu não suporto ver um par de sapato na promoção que eu já quero comprar. Uma fraqueza, porque de repente você tem 10 pares de sapato, não usa o que tem e está comprando mais um para poder guardar. É uma fraqueza. Então você precisa trabalhar algum método para solucionar esse problema, um plano de ação dentro da sua própria vida. Não, eu preciso criar um plano de ação para eu não comprar mais sapatos. Eu só estou citando um exemplo bem simples para vocês entenderem. Poderia ser perfume, maquiagem, né? Tudo aquilo que você tem em excesso, que você não usa, que fica guardado e que muitas vezes está vencendo guardado. Seria um ponto fraco, né? Um ponto a ser melhorado. E aí nós temos, né, além dos pontos fracos, né, das nossas fraquezas, nós ainda temos as ameaças. Né? E quais são as ameaças? Para uma empresa hoje, a ameaça seria uma outra empresa ou concorrente, né, que produz o mesmo produto, está sobressaindo por conta de uma localização geográfica boa, está sobressaindo porque está conseguindo comprar um insumo mais barato, está sobressaindo porque tem um grupo de pessoas, uma equipe que trabalha articulada, que trabalha muito bem. Então, tudo isso é ameaça, isso preocupa uma empresa. Se eu fosse falar para você hoje, o que é uma ameaça para você? Ah, de repente você é uma mulher casada, qual que seria a ameaça? Ah, a vizinha que é uma piriguete, né, custosa, fica lá desfilando na porta da sua casa e de repente você olha para ela e fala, essa mulher é uma ameaça, né, eu tenho que cuidar do meu marido porque senão pode ser que essa bandida queira levar ele embora. Aí você tem que tomar alguns cuidados, né? Criar alguns planos de ações, de repente atrair a atenção do seu marido quando você escutar o portão da vizinha abrindo, para não deixar ele sair para fora, para não ver, né, o problema existente. Então, assim, é muito bom, né, gente? Vocês acham bom, né? Então, pessoal, são exemplos assim bem simples, né? O que é uma ameaça para você? O que você olha assim que você fala, não, isso é uma ameaça para mim, né? De repente, se eu lá na empresa onde eu trabalho tem uma menina e essa menina ela tem uma articulação muito boa e está surgindo aí um cargo, né, superior ao meu e a vaga seria minha, mas aquela menina está querendo tomar o meu lugar. Então, assim, qual seria o seu plano de ação para você conseguir essa vaga? Então, você tem que criar uma estratégia. Não, eu tenho que ser melhor do que ela.
né? Eu tenho que fazer o meu serviço melhor do que ela faz, para ela não conseguir tomar o meu lugar ou tomar a minha vaga. Então não é brigando com ela, é trabalhando e fazendo o seu serviço melhor do que ela faz, porque de repente ela está dando o melhor dela. E se de repente ela conseguir essa vaga, aí você tem que entender, né, que ela deu ali o melhor dela e por isso ela conseguiu aquela vaga, certo? Então seria algumas ameaças. Nas empresas existem muitas ameaças, né? No caso aí do concorrente, eu citei o concorrente porque é um dos principais. De repente você monta uma loja de brinquedos e uma semana depois alguém vai lá e monta uma loja de brinquedo ao lado da sua. E aí pronto, já é uma guerra ali travada, né? Porque o concorrente veio montar uma loja na porta da sua casa ou do lado da sua, né? Você começa a vender pastelzinho na rua, começa a ganhar um dinheirinho, de repente a vizinha dá uma olhada para você e fala: puxa, essa mulher está ganhando dinheiro, vou fazer pastel também. E aí começa a fazer pastel e vender mais barato que você. Começa a tomar seus clientes. São ameaças. E aí, o que você vai fazer, né? Qual seria o seu plano de ação para poder eliminar essa ameaça? Ou, ao menos, concorrer, né, com essa ameaça. E aí você tem que estar atento a essas coisas. Por isso essa ferramenta ela é muito importante, ela é utilizada nas grandes empresas. Toda grande empresa, quando você entrar na empresa, provavelmente você vai ver essa ferramenta em algum painel bem destacado, porque ela é muito importante. E aí a gente vai falar aqui um pouco mais, né, o que significa SWOT. De maneira simples, né, a sigla SWOT em inglês significa Strength. Aí ele vai falar, né, aqui das fraquezas, das oportunidades, né, da força. E aí a gente vai traduzir esse nome aqui um pouco mais embaixo, certo? Essa sigla, né, análise, essa SWOT traduzido significa em português fofa, né? Análise fofa. Olha que lindo, né? Análise fofa. É importante analisar cada um desses fatores para que você consiga se planejar bem em busca do desenvolvimento organizacional. E aí é que entra esta análise. Então, quando a gente quer implementar, né, os indicadores de RH, é importante a gente já ter feito, né, ou implementado a análise SWOT. Essa análise SWOT vai me dar tudo o que eu preciso, todos os dados necessários para que eu possa implementar os indicadores de RH. E aí os indicadores de RH, a gente vai conseguir fazer implementar esses indicadores com base nesses dados que a gente tem da análise SWOT. É incrível, né, gente? São ferramentas muito boas. Aqui ele vai falar sobre forças, né? As forças, no contexto da SWOT, se referem a iniciativas internas que estão com um bom desempenho. Nossa senhora, demais. Esse tá aqui. Tailândia, fecha o seu áudio aí, por gentileza. Ah, sim, só um minutinho, professor, só um minuto. Tudo bem, sem problema. É porque às vezes aí a gente fica escutando a conversa de vocês aí. Às vezes é algo particular, tá bom? Mas fica tranquila. Então, pessoal, quando a gente fala da força, né, é algo interno, de dentro da empresa. Então, a gente está falando, então, elas podem ser comparadas às outras iniciativas ou às vantagens competitivas externas. Examinar essas áreas ajuda a entender melhor como está funcionando bem para usar essas técnicas bem-sucedidas. Portanto, as suas forças em outras áreas que possam precisar de auxílio como para aumentar a eficiência da equipe. Quando a gente fala dessa força interna, a empresa ela precisa dessa força interna. Ela precisa estar bem articulada. No que nós somos bons internamente? Eu tenho uma equipe bem articulada? A empresa está funcionando a todo vapor? Nós temos gargalos na produção? A gente para a produção o tempo todo por conta de máquina quebrando? E aí entra os indicadores. A gente vai conseguindo enquadrar os indicadores dentro dessas perguntas ou dentro dessas propostas, para a gente conseguir solucionar esses problemas.
é muito interessante, né? Então, deixa eu permitir aqui algumas pessoas e a gente já dá continuidade. Quando estiver pesquisando sobre as forças na organização, comece perguntando o seguinte, algumas perguntas básicas para a gente poder entender um pouco melhor a questão aqui das forças internas. O que fazemos bem? O que diferencia a nossa organização das demais organizações? De que o nosso público-alvo gosta na nossa organização? Bom, o que fazemos de bom? O que eu faço de bom? Eu tenho que me perguntar, como eu disse a vocês no início, o que eu faço de bom? Bom, eu sou um bom administrador de finanças. Isso aí sem dúvida, ter uma vida financeira totalmente equilibrada. Sou um bom administrador. Aí, o que me diferencia das nossas organizações? O que diferencia a nossa organização? O que me diferencia das outras pessoas com relação ao que eu domino, que seria a parte de finanças? Eu não dou ouvido a ninguém, principalmente assim, quando é nesse tema de gastar. Ah, você podia... Tem gente que fala assim, cara, você vai morrer, vai ficar tudo aí. Não importa, depois que eu morrer eu não vou precisar de nada mesmo, né? Então, assim, tem gente que tenta tirar o foco da gente, né? Ah, eu sou um bom administrador, administro muito bem as finanças para que a minha vida financeira fique bem. Mas aí vem alguém, tentando tirar esse equilíbrio, dizendo, não, você fica juntando dinheiro, fazendo investimento, depois você morre, isso fica tudo aí. Então, assim, são estímulos negativos para que eu pare de ter uma vida financeira equilibrada. Dentro da empresa não é diferente. O que fazemos de bem dentro de uma empresa? A nossa empresa, digamos que a nossa empresa, ela é uma empresa muito bem organizada e articulada. Nós temos uma equipe muito boa. E aí isso faz toda a diferença dentro de uma organização. E aí quando fala assim, ó, o que diferencia a nossa organização? Ou seja, muitas vezes a nossa capacidade de comunicar. Então, se nós temos uma boa capacidade de comunicar, a nossa empresa vai ser diferente porque a nossa comunicação é perfeita. E uma comunicação boa dentro de uma equipe faz com que essa equipe seja bem articulada e cresça e produza. Então, isso vai fazer toda a diferença dentro de uma organização. De que o nosso público-alvo gosta da nossa organização? Aí a gente vai tentar observar o que as pessoas estão observando na nossa organização que é diferente das demais. Ah, nós tratamos bem os nossos colaboradores. Nós cumprimos com as leis. Nós temos uma carga horária tranquila ou acessível, dentro das normas da CLT. Bom, isso já é um ponto positivo em relação às demais empresas que estão aí fazendo escalas onde os colaboradores estão trabalhando demais, estão trabalhando muito. Então, observaram que nós temos alguns pontos positivos dentro da empresa? E tudo isso nós vamos utilizar os indicadores. Ah, eu posso criar um indicador, porque há necessidade de saber o que fazemos bem. Então vamos criar um indicador para saber o que fazemos bem. E esse indicador ele vai nos mostrar. Por isso que eu estou falando para vocês. Você pega essa ferramenta aqui, faz a análise, com ela você consegue implantar os indicadores. E aí existem indicadores para tudo, tá, gente? A gente aqui mostrou alguns indicadores para vocês, mas existem muitos outros. Se a gente fosse apresentar todos, talvez não daria tempo. Aqui nós temos um exemplo de força. Atendimento ao cliente é um ponto, de força, por exemplo. Eu tenho um bom atendimento. A minha equipe organizada, a gente atende muito bem os nossos colaboradores. Em comparação aos nossos concorrentes, o nosso atendimento ao cliente é de nível mundial, pois tivemos uma pontuação de 90 pontos. Isso aqui é muito bom, certo? Então, assim, só foi um exemplo, citando um exemplo que a gente teve uma pontuação muito boa. Então, o nosso atendimento ao cliente está de parabéns. Isso faz com que a nossa empresa sobressaia sobre as demais. Isso seria um exemplo aqui também, de força. E que força, hein? Porque uma empresa que atende bem, sobe.
foguete. Fraquezas. Na SWOT, as fraquezas se referem às iniciativas internas que estão com um desempenho abaixo do esperado. É uma boa ideia analisar primeiro as forças para que você possa criar um parâmetro do que é um desempenho bom ou mau. Identificar as fraquezas internas é um ponto. Identificar as fraquezas internas é um bom ponto de partida para melhorar esses projetos. Assim como na análise de forças, é possível fazer-se diferentes perguntas para começar a identificar as fraquezas. E aí a gente vai ver aqui algumas perguntas, né? Pode falar, Cristiane. Professor, a respeito dos indicadores, dentro de uma empresa, quem é o responsável ou quem pode criar os indicadores? Como são vários, como o senhor até há pouco tempo falou, que existem inúmeros indicadores, quem, no caso, dentro de uma empresa pode criar? É o pessoal do RH apenas? São os próprios colaboradores? Ou é um supervisor ou gerente? Todos os indicadores estão ligados no RH. Então, nós teremos no RH um analista de indicadores para estar criando esses indicadores. Então, ele vai criar os indicadores conforme a necessidade da empresa. Isso ele pode estar utilizando uma parceria com os demais setores da empresa, porque é impossível o RH criar um indicador sozinho. Então, ele vai precisar, muitas das vezes, né, da colaboração da empresa. Mas quem que precisa dos indicadores? Pessoal do RH. Pessoal do Sim. RH pega esses indicadores, é como se falasse assim, não, eu vou pegar toda a matéria-prima, que seriam, né, coletar os dados, organizar isso tudo numa planilha, e aí o pessoal do RH consegue esses indicadores, e aí eles fazem o mapeamento desses indicadores, coloca isso em forma de gráfico e passa para a diretoria da empresa. Aí a parte de diretoria, gerência, vai analisar esses indicadores para ver como que está a situação da empresa. Porque eles vão precisar desses indicadores para eles poderem tomar algumas decisões importantes com relação ao crescimento da empresa. Consegui Sim. responder? Respondeu. Obrigada, Maravilha. professor. Disponha. Tendo dúvida, pode levantar a mãozinha aí e a gente vai respondendo para vocês. Por isso que a gente fala, né, os indicadores de RH. Ele está intrinsecamente ligado ao RH. Quais iniciativas estão com desempenho baixo do esperado? Por quê? O que poderia melhorar? Quais recursos poderia melhorar o nosso desempenho? Bom, a gente vai fazer uma pesquisa dentro da empresa para verificar a questão do desempenho. E aí a gente olha para vocês ver como surge a necessidade dos indicadores, certo? Até então eu não tinha necessidade de um indicador, mas agora eu já tenho a necessidade de um indicador. Como as iniciativas, quais iniciativas estão com desempenho baixo do esperado e por quê? Como que eu vou saber disso? Eu vou ter que criar um indicador para poder coletar os dados para saber o que está acontecendo. E aí eu vou conseguir responder essa pergunta. Mas se eu não tivesse essa pergunta, como eu criaria um indicador para saber dessa informação? Eu não teria. Então, assim, vão surgindo as perguntas e os indicadores vão surgindo no mesmo tempo. Porque aí já há necessidade de ter um indicador. Então, eu vou descobrir através de um indicador, através de pesquisa, e isso tem que ter parcerias, tá, gente? É igual eu tô falando, igual eu acabei de falar para o Cristiano. Existe uma parceria, né? Porque o RH, ele é o cabeça da empresa. Então, todos os departamentos da empresa estão ligados no RH. Só que o RH, ele precisa, digamos que o RH tem olhos na parte operacional. Quem são os olhos do RH na parte operacional? Seria um gestor, um supervisor? Então, eles são os olhos. É como se eu tivesse uma câmera lá filmando tudo e me passando as informações. E aí o supervisor, é lógico, o supervisor, o gerente de um departamento operacional, da parte de operação,
ele vai ter informações através de um auxiliar administrativo, né, algumas informações que eu preciso, eu RH preciso, para poder fazer, né, ou para poder criar os indicadores, para poder alimentar esse sistema. E aí, muitas das vezes, quando a gente tem um sistema integrado dentro da empresa, aí o gerente lá operacional, ele tem um auxiliar administrativo, um técnico administrativo que vai alimentar o sistema. Então ele vai coletar os dados lá e vai alimentar o sistema. Automaticamente o RH lá em cima já vai ter acesso às informações. Uma vez que o sistema foi alimentado, eu já tenho, né, todas as informações necessárias, inclusive o próprio sistema já vai gerar gráficos. Só que quem que vai fazer essa parte, quem que vai colocar essa parte no sistema seria o RH. Então o RH coloca ali todas as suas necessidades dentro do sistema em parceria com o pessoal de TI. E aí a pessoa vai receber um treinamento lá na parte operacional para ele fazer os lançamentos dos dados, porque o RH precisa desses dados para passar para a diretoria da empresa, porque é através disso que depois vai gerar aí, é através desses relatórios, através desses dados que a gente vai tomar decisões. Toda a decisão, antes de ser tomada, ela precisa ser analisada. E aí a gente vai analisar tanto a questão dos dados da empresa, né, dos indicadores, e a gente vai analisar também a questão financeira. E aí tem um balanço patrimonial para ser analisado. E lá no balanço patrimonial da empresa a gente tem tudo que a gente gasta, tudo que a gente está ganhando, como está gastando, como está ganhando. E aí os diretores, supervisores, eles precisam saber como que está, né, o balanço patrimonial da empresa, se está tendo dinheiro em caixa, se está sobrando, se não está. Então, assim, é um trabalho onde várias pessoas trabalham para mastigar o negócio e colocar na mão da diretoria. É lógico que a diretoria da empresa, eles não vão pegar dados assim, descentralizados. Então, eles vão pegar um negócio mastigado. Então, eles já vão pegar ali dashboards, é um nome mais ou menos assim em inglês. E aí já vem as imagens com os gráficos todos prontos, né, para que a diretoria possa analisar. Então, eles não vão ficar ali verificando 1 milhão de dados, porque eles não têm tempo para isso. Então, cada setor, né, o setor de contabilidade, em parceria com o RH, vai finalizar, né, a contabilidade vai finalizar ali a parte de balanço patrimonial, entregar para o RH vai finalizar a parte dos gráficos e enviar para a diretoria para que eles possam tomar decisões. E aí, voltando aqui, né, para o nosso tema, né, nós estamos falando das fraquezas, aí nós vamos descobrir quais são essas fraquezas, né, e aí a gente pode fazer aqui algumas perguntas, o que poderia melhorar, né, o que pode melhorar, né, em mim, por exemplo, o que eu estou fazendo de errado, né, por exemplo, na minha vida financeira, o que eu estou fazendo de errado? Eu estou gastando demais? Né? Eu não estou economizando, eu estou comprando balinha, bombom, pirulito, chiclete, gasto meu dinheiro tudo com essas coisas supérfluas. Eu compro tudo que eu vejo na minha frente, né? Marimbondo, abelha e por aí vai. Então eu preciso melhorar e eu tenho que ter consciência disso, porque se a minha vida financeira eu estou tendo dificuldade para pagar minhas contas, eu estou tendo dificuldade para manter minha casa, e de repente eu até ganho bem, significa que eu preciso melhorar. E aí eu vou fazer essas perguntas: o que poderia se melhorar? Né? O que eu poderia melhorar? Quais os recursos poderiam melhorar no nosso desempenho? Existe algum recurso que possa ser investido para trazer uma certa melhoria? E aí a gente vai analisando. Aqui um exemplo, né, da questão da fraqueza é a visibilidade do comércio eletrônico. A visibilidade do nosso site é baixa devido à falta de orçamento para marketing, e o número de transações feitas através dos aplicativos móveis continua diminuindo. Então isso aqui seria uma fraqueza, ainda mais hoje, né, no tempo em que nós temos aí as redes sociais como um grande alinhado de todas as empresas. Então, se eu não estou tendo uma boa produtividade na questão de marketing dentro das companhias aí, das plataformas digitais, eu preciso sim, talvez, fazer algum tipo de investimento, porque hoje as pessoas dificilmente assistem televisão, né? Então, assim, a gente observa que cada dia que passa, aumenta o número de pessoas que não assistem televisão.
Eu mesmo não assisto televisão. Se vocês me perguntarem o que passa na televisão, eu não sei, né? Então, como eu me informo? No meu aparelho celular, eu tenho vários jornais, né? E eu tenho algumas informações de algumas pessoas que são bastante influentes, principalmente na questão financeira, né? Bases financeiras que eu gosto muito. Eu gosto muito de acompanhar também a questão do direito, né? Eu gosto muito de direito e psicologia. Então são três coisas que eu me amarro demais e que eu sempre estou seguindo, acompanhando, que é a parte financeira, né, a parte do direito e a parte de psicologia. São três coisas aí que eu gosto muito e que eu acompanho. No meu telefone eu filtro o que eu quero ver, né? Na televisão não tem como. Se você assenta na frente de uma televisão, você vai ter que assistir tudo que eles querem que você assista. Então, assim, eu acredito que hoje o número de pessoas que assistem televisão é muito pouco. Aqui na sala de aula mesmo, quantas pessoas aqui que assistem televisão? Quantos de vocês? Eu não. Difícil de assistir, professor. Muito difícil. Acompanho tudo na internet. Hoje a gente quer Professor, assistir tem um muito filme, tempo assistir televisão. a gente quer assistir um filme, a gente Porque assiste lá a no gente tem YouTube, né? televisão Netflix. só pra ter, né? E fica só desligada. É verdade, aqui em casa tem duas e fica desligada. Aí meus meninos, né? Meus meninos às vezes assistem um desenho, um documentário, alguma coisinha nesse sentido, mas fica lá, mas é desligado. A gente não tem acesso a nenhum tipo de canal. Então eles assistem no YouTube ou então na Netflix. Então é tudo muito bem controlado também. A gente não deixa ver qualquer coisa. Então assim, pouca gente, né, tá assistindo televisão. Muito bem. E eu falo para vocês uma coisa: quanto mais, né, pessoas deixam de assistir televisão, mais informadas as pessoas ficam, né? Porque a televisão, na verdade, ela funciona muito como desinformação. Muitas vezes eles querem que as pessoas tenham algum tipo de informação errada, e aí eles ficam divulgando na televisão, né? E na internet tem como você confrontar essas informações. Você viu uma informação, aí você pode verificar se essa informação é verídica ou não. Na televisão, não. Você vai vendo as informações ali, você às vezes acredita 100% que é verdade, de repente está pegando o gato por lebre e nem está percebendo. Então, é por isso que eu não gosto muito de televisão. Sinceramente, eu fugi. Eu vejo o que eu quero, não o que a televisão quer que eu veja. Ainda que existem os algoritmos aí da internet, né, que fica tentando nos mostrar algumas coisas que a gente quer, né? De repente você pesquisa por um sapato e aí você fica vendo sapato a semana inteira na sua frente, né? Aí você pesquisa um vestido, você fica vendo o vestido a semana inteira. Pesquisa por uma máquina que você quer comprar, aí você fica vendo a máquina a semana toda, né? Porque o algoritmo ele vai ficar te mandando aquela informação nas suas redes sociais e em tudo que você costuma frequentar dentro das redes sociais, né? Dentro das plataformas. Tem muita gente que gosta, né, do TikTok. Tem muita gente que gosta. Eu vejo umas crianças aí doidas por TikTok. Sinceramente, eu nem sei muito bem como que funciona. Eu não tenho um TikTok. Mas tem muita gente que gosta. Oportunidades. Bom, já viram o ditado que diz que o cavalo arriado só passa uma vez? Tem um povo que diz assim, né? Olha, quando você vê uma oportunidade na sua frente, pega ela, porque o cavalo só passa arriado uma vez. Mas acontece de ter mais de uma oportunidade na vida. Eu tenho certeza que muitos aqui tiveram grandes oportunidades e aproveitaram, e tiveram grandes oportunidades e não aproveitaram. E hoje, às vezes, lamenta dizendo, por que eu não aproveitei? Né? Mas é assim mesmo, gente. A vida é feita de oportunidades.
Conheço algumas pessoas que choram, lamentam e falam: por que que eu não fiz daquela forma? Ou por que que eu não aceitei aquela proposta? Ou por que que eu não fui? Por que que o medo não me deixou? E lamenta, né? Mas tudo bem, a oportunidade está aí. Enquanto tem vida, tem oportunidade. Alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Tranquilo, professor. Maravilha! Então, há diversas formas de encontrar oportunidade. Vale a pena considerar nessas perguntas antes de começar. Quais são os recursos? Quais recursos podemos usar para melhorar nossas fraquezas? E aí é onde entra a oportunidade. A hora que a gente fala da oportunidade, a gente vai falar das fraquezas, né? O que que eu posso fazer aqui? Quais são as oportunidades que eu tenho para melhorar as minhas fraquezas? Eu vi um vídeo essa semana, achei interessante. Tinha duas pessoas dentro de um buraco, um do lado esquerdo e do lado direito. E aqui no meio tinha uma árvore, no meio das duas pessoas. E aí caiu um raio na árvore, partiu essa árvore no meio e caiu um pedaço da árvore para um lado e para o outro lado, dentro do buraco onde as pessoas estavam. Aí uma disse assim: é o fim mesmo, né? Agora acabou para mim, porque agora até uma árvore já caiu aqui dentro do buraco. Aí do outro lado, o outro fala assim: essa é a oportunidade que eu tenho de sair do buraco. Ele pega aquela árvore, faz uma escada, sobe e vai embora. Então, às vezes, as mesmas pessoas têm a mesma oportunidade, mas a mentalidade de alguns é diferente. Ao invés de aproveitar a oportunidade, vai reclamar. Né? Começa a reclamar, murmurar, ao invés de pegar aquela oportunidade, né? E abraçar ela e tocar a vida. Então achei muito interessante. Então a oportunidade estava lá para os dois. Enquanto um ficou reclamando, o outro construiu uma escada e foi embora. Saiu do buraco. Né? Então, às vezes a gente precisa enxergar as oportunidades. Ah, eu estou no fundo do poço. Eu acabei com tudo que eu tinha. Aí tinha um americano, ele acabou com tudo que ele tinha. Estava no fundo do poço, 58 anos de idade. E ele, no fundo do poço, e ele falou: vou recomeçar a minha vida novamente. E eu ainda vou ser rico de novo. E aí ele começou a trabalhar, montou uma empresa de comidas rápidas, se eu não me engano. Ele começou a trabalhar. Quando ele chegou nos 80 anos, ele já era, parece que o terceiro mais rico nos Estados Unidos. Então, assim, começou com 68 anos, né? Já estava lá em cima. Então, assim, não há desculpa. Ah, mas eu já estou... Passou do... Não passou do tempo, não. Ainda está em tempo de começar de novo. Busca oportunidades. Elas estão por aí, te esperando. Comece de novo. Não deu certo, não? Não morra. Não fica sofrendo pro resto da vida porque não deu certo, não. Começa de novo. Você tá vivo, tá com vida? Tem gente que quer morrer, né? Eu já vi pessoas dizendo: ah, eu vou morrer porque eu tinha um carro, acabou, agora eu perdi meu carro, não tem mais, eu vou morrer. Moço, começa de novo, você tem vida, né? Começa de novo. Então, a empresa tá ruim, tem alguns pontos negativos? Tem. Não, vamos trabalhar uma forma de resolver esses problemas e vamos alavancar, vamos crescer. Existem lacunas de mercado nos serviços que prestamos? Quando a gente fala dessas lacunas, é a gente realmente observar e procurar oportunidade. Né? Quais são as oportunidades? De repente tem uma lacuna lá, tem uma oportunidade, tem um lugar onde eu possa expandir os meus negócios. Mas como encontrar isso? Procurando. Se procurar, não acha. Quais são as nossas metas para o ano? Quais são as nossas metas? Poxa vida, eu não tenho uma meta para o ano. Então começa a criar a partir de agora. Né? Começa a criar algumas metas, o que você deseja alcançar, onde você deseja chegar, o que você deseja fazer, o que você deseja construir. Comece a criar metas. Comece a pensar alto, comece a sonhar e acreditar. Né? Porque tem pessoas que às vezes até sonham alto. Mas quando você fala assim, pega uma caneta e anota nesse papel os seus sonhos. Como você quer conquistar os seus sonhos?
onde você quer chegar e quanto tempo você precisa, quanto tempo você vai levar para fazer isso. Aí a pessoa desiste até de anotar no papel. Né? E a gente fala assim, qual é a diferença de anotar no papel, por exemplo, um carro de 100 mil e um carro de 500 mil? Não tem diferença nenhuma, não é um papel? Não é uma anotação? De repente a pessoa é constrangido até de fazer aquela anotação. E aí ele não está acreditando que ele é capaz de conseguir aquilo ali. E aí pronto, já era, você já perdeu. Porque o primeiro que tem que acreditar é você. E se você não acredita, você não vai conseguir. Certo? Então você precisa acreditar. Nós tivemos aqui na sala de aula, eu sou muito difícil de lembrar o nome. Vocês podem observar que eu conto muita história e eu não lembro o nome. Mas teve uma aluna que falou que construiu a casa dela, ganhando um salário mínimo, com muita dificuldade, mas conseguiu, né, conquistar o sonho da casa própria. Tá na sala? Quem que falou isso? Foi a Valéria? Não, não foi a Valéria. Sou eu, professor. Elielma, tá aí. Conseguiu. Para você, assim, acredito eu que muitas pessoas disseram para você não vai conseguir isso não, é muito difícil. Disseram ou não? Disseram que eu não ia conseguir, que como, hoje, assim, até muitas pessoas me perguntam como que eu consegui. Aí eu falei assim, era meu sonho, e eu fiquei caladinha, guardei para mim. Então, o dia que deu certo, que eu comecei a contar, né? Então, assim, mas eu escutei muito, você vai conseguir, tipo, minha mãe, pessoas dessas, né? As pessoas que eu mais precisava, assim, de ouvir coisas positivas, ela, mas será que você vai conseguir? Acho que não. Eu falei, mãe, mas eu vou conseguir, eu quero conseguir, eu vou trabalhar para isso, eu conseguir. Parabéns, Elielma. Então, pessoal, tá aí o exemplo. Aquilo que eu estou falando. É impossível. De repente você olha para a sua vida financeira e fala assim, eu ganho tão pouco, para mim é difícil, para mim não vai dar certo. Vai, mas você tem que acreditar. Aí você vai lá no papel e anota suas metas lá, anota aquilo que você quer fazer, qual é o seu sonho, o que você deseja, qual é o tempo que você deseja fazer e trabalhe para aquilo. Foque naquilo e trabalhe todos os dias para aquilo. Quando você pensar em sair, gastar dinheiro à toa com chocolate, bombom, bolacha, lembra do seu sonho, né? Lembra daquele projeto que você tem. Né? Quando você for comer um lanche aí no meio da tarde que você vai gastar R$60, lembra do seu projeto. Né? Lembra de onde você quer chegar. Às vezes, por um tempo, você pode ficar sem algumas coisas. Mas de repente lá na frente você vai ter isso em abundância. Então vale a pena você tentar, ao menos tentar. Tá? Então assim, tente, coloque isso no papel. A empresa ela faz isso, gente. Por que muitas empresas crescem? Empresas que têm bom planejamento, né, elas crescem. Por que elas crescem? Porque elas têm uma visão extraordinária de crescimento. Aí você olha e fala assim, mas como que essa empresa vai chegar nesse nível aí? Ela vai chegar, porque ela acredita que ela vai chegar. Né? Os gestores que administram esse negócio, eles estão deslumbrados com coisas grandiosas. Ele vai conseguir, ele vai chegar lá, porque ele acredita e trabalha para que aquilo aconteça. Então, quando a gente fala, né, quais são as nossas metas para o ano? Bom, temos que traçar algumas metas. Campanha de marketing para melhorar a visibilidade do comércio eletrônico. Vamos promover campanhas publicitárias no YouTube, Facebook, no Instagram. Então hoje são as redes mais utilizadas, né? YouTube, Facebook, Instagram. Então se a gente tem uma boa visibilidade nessas três redes, significa que a gente está indo bem. Aí nós temos as ameaças, né? Essas ameaças muitas vezes pode ser o nosso concorrente, né? Lançou um produto novo, né? O nosso concorrente está bombando e a gente está lá, né? Amarelo, pálido do lado dele, só observando, e a gente precisa criar algum plano de ação. Algumas perguntas que a gente pode fazer para melhorar. Quais são as mudanças na indústria? Quais mudanças na indústria são motivos de preocupação? O que o meu concorrente está fazendo lá que está me deixando preocupado? Quais são as novas tendências de mercado no horizonte?
O que o futuro está querendo? O que as pessoas do futuro estão querendo? Porque eu produzo hoje para vender amanhã. Então eu não posso ficar aqui pensando no hoje, né? A empresa que fica pensando no hoje, ela perde os clientes de amanhã. Porque a gente vai vender para amanhã. Eu tenho que planejar para daqui 5 anos, 6 anos. O que eu tenho para oferecer daqui 6 anos? O meu público vai querer o quê? Né? Por que existe Por que as tecnologias estão avançando cada dia mais? E smartphone com tecnologias avançadas e carros com tecnologias para atender o cliente do futuro. Porque o cliente meu do futuro, ele vai querer coisas extraordinárias. E se eu, empresa, não tiver para oferecer para ele, ele vai lá para o concorrente. Por isso é que as empresas trabalham aí de forma muito bem organizada, sincronizada para atender os clientes do futuro. Aí nós temos aqui, né, um exemplo, um novo concorrente, né, com um novo concorrente de comércio eletrônico planejado. No caso aqui ele está falando de um comércio eletrônico. Para inaugurar no próximo mês, pode ser que a nossa base de clientes diminua. Ah, eu tenho uma empresa, eu tenho um restaurante na rua 22. E aí eu passo na rua 22, o cara está construindo, né, um prédio enorme. E aí eu quero saber o que é, né? Aí de repente o cara fala assim, não, vou montar um restaurante aqui. Meu coração vai gelar na hora, né? Vai ficar partido. Puxa vida, eu tenho um restaurante na 22 e o cara está construindo um mega galpão lá para fazer um restaurante na 22. Puxa vida, e agora? Vai tomar meus clientes. Então o cara já fica desesperado, ele tem que procurar uma forma de segurar os clientes dele. Senão ele vai perder para aquele novo restaurante que está abrindo lá. E realmente os caras levam mesmo. Então é uma ameaça terrível, né? Aqui nós temos alguns exemplos aqui de análise, né? Uma das análises mais populares de criar, uma das formas mais populares de criar uma análise SWOT é representando visualmente as suas forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. Este formato é chamado de matriz SWOT, normalmente organizado em 4 quadrados, né, que se unem para criar um quadrado maior. Uma matriz SWOT é ótima para coletar informações e resultar perguntas que levam às suas decisões. Elas não apenas serão úteis para consultar posterior, mas também serão ótimas para analisar o padrão que possa surgir. Aqui está um exemplo, né, para a gente poder conferir como fazer uma análise SWOT. Pode ser feito de diversas maneiras. Enquanto algumas equipes gostam de se reunir e escrever ideias de um quadro, outros preferem criar uma matriz SWOT formal. Independente da abordagem que você escolher utilizar, né, a criatividade do seu processo de planejamento permitirá o surgimento de novas ideias e trará soluções originais. Algumas formas de garantir que a sua análise SWOT seja abrangente é feito de maneira correta. Alguns desses truques, inclusive, incluem reunir a equipe de uma maneira que incentive o trabalho grupal. Prepare-se com antecedência para usar o tempo de maneira eficiente e usar a criatividade na escolha de ideias. Aqui nós temos, né, como começar, né, algumas dicas. Pense nos fatores internos, que é a primeira dica. A segunda dica, avalie os fatores externos. Então a gente pensa em todos os fatores internos dentro da empresa e a gente faz uma análise das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Aí a gente vai avaliar a parte externa, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Aí a gente vai, o trabalho em equipe produz o resultado ideal. Aí a gente vai unindo as ideias, né, e traz uma ideia, o outro traz outra, o outro traz outra, a gente une todas as ideias e a gente forma uma análise perfeita. E usar a criatividade, principalmente na questão da montagem desse trabalho. Classifique, né, as ideias. Eu não vou ler tudo, gente, que senão a gente vai ficar um pouco travado e a gente precisa dar uma avançada aqui. A gente falou bastante, né, sobre a análise SWOT, acredito eu, que ficou um pouco mais claro sobre essa análise, então eu não vou estar lendo aqui não.
Por que que é importante, né? Ela é importante porque a gente vai ter acesso a algumas informações privilegiadas que a gente não tinha anteriormente, principalmente nas questões de oportunidades, força, fraquezas e ameaças. Então, se a gente tem essas informações na mão, a gente já consegue ali tomar algumas decisões com base nisso. A gente vai identificar também a questão das áreas, né, de oportunidade, identificar as áreas de melhoria, identificar as áreas que podem estar em risco, né? E é muito importante que você entenda onde um negócio está hoje, onde o lugar você deseja chegar, o que você precisa mudar e como pretende chegar, né, nessa mudança. Aqui, ó, esses pontos aqui praticamente vai resumir toda a análise SWOT. Onde o negócio está hoje, né? Onde você está hoje, na sua vida pessoal, particular, financeira, né? Na sua vida espiritual, matrimonial, onde você está hoje, como você está hoje, onde você pretende chegar. É sério, gente, a gente tem que cuidar dessas coisas, né? São pontos importantes da nossa vida, são coisas que norteiam a nossa vida e que norteia a nossa vida psicológica também, que faz a gente ser uma pessoa melhor ou faz a gente ser uma pessoa um pouco pior do que nós somos. Então isso norteia a nossa vida e a gente tem que estar atento a esses fatores. A empresa da mesma forma, como que a empresa, né, onde que a empresa está hoje, como ela está conduzindo os trabalhos e onde ela pretende chegar, né? Em que lugar você deseja chegar? O que você precisa fazer para mudar? Há necessidade de um plano de ação. O que eu preciso fazer para mudar? Como você pretende chegar nessa mudança? Qual é a estratégia? Como eu vou fazer? O que vou fazer? Eu preciso tomar decisões na minha vida, gente. Se eu não tomar decisões, a minha vida vai igual o carro sem motor de banguela abaixo e sem direção. Ele vai assim, ó, quebrando para um lado, quebrando para o outro, subindo montanha, descendo montanha, passando em cima do cupim, batendo em árvore, cerca, e assim é a vida de muita gente que não toma decisão. Ele fica quebrando a cara o tempo todo. Então a gente tem que tomar decisão para que a gente possa conseguir controlar a nossa vida, os nossos negócios, a empresa. Imagina uma empresa sem direção, caminhando a passos largos. Ela não consegue sobreviver. E depois que a gente entende tudo isso, né, a gente vai falar o seguinte: é necessário usar todos os indicadores de RH? Porque se a gente conseguir entender toda essa análise SWOT, a gente consegue entender a necessidade de cada indicador de RH. E aí, a gente entendendo a necessidade dos indicadores dentro da análise, a gente começa a criar esses indicadores. E esses indicadores vai trabalhar em parceria com essa análise, certo? Agora aqui tem um outro indicador, né? É necessário usar todos os indicadores de RH? Aqui fez uma pergunta. Não é um indicador, é uma pergunta. E aí, se eu perguntar para vocês, é necessário usar todos os indicadores de RH? Olha, você vai utilizar aqueles que são necessários para a empresa. Às vezes não é necessário utilizar todos os indicadores, só os que a empresa precisa, certo? Então, todos os indicadores de RH são importantes. Entretanto, é importante avaliar qual a necessidade da empresa, né, para então aplicar os melhores indicadores na sua gestão. Os indicadores devem ser utilizados para monitorar situações que fujam da normalidade e prejudiquem a empresa de alguma forma. Portanto, por exemplo, se a empresa possui bons índices de rotatividade, talvez esse não seja um indicador que o RH precise acompanhar. Então, vai depender muito, né, da cultura organizacional da empresa e como essa empresa está sendo conduzida. De repente, há alguns indicadores que eu não preciso de usar. E aí a gente vai usar conforme a necessidade. Nesse momento a gente não precisa utilizar, porque a gente está com um índice muito bom. Mas se de repente esse índice começa a cair, aí eu tenho que utilizar os indicadores, para que eu possa ficar atento a esses índices. É como se fosse um termômetro, né? Começou a ter febre, então vamos usar o termômetro para medir a febre. Mediu a febre estabilizou.
Se você não está com febre, há necessidade de você usar um termômetro? Não, gente. Você só vai usar o termômetro quando você desconfia que você está com febre. E quando você está com febre, você fica normal? Sua vida fica normal quando você está com febre? Ao menos eu não. Quando eu começo a ter febre, dá uma dor no corpo e aí fica aquela coisa ruim, aí eu já desconfio logo. Né? Tem alguma coisa errada. Mulher, pega o termômetro, vamos medir. Mediu, a febre tá 37,5. Vamos ficar atento. Tem que ter um indicador aqui de RH para a gente verificar se a febre está aumentando, se está abaixando, se está estabilizando. E a gente vai usar o termômetro até a gente conseguir estabilizar essa febre. No momento que estabilizou a febre, cortou a infecção, né, eliminou o problema, no caso da empresa, não, nós temos um indicador de turnover, de rotatividade. A gente conseguiu estabilizar a rotatividade. Não há mais rotatividade, a empresa está de vento em popa, está tudo beleza na questão de rotatividade. Então não há mais a necessidade de eu usar o indicador de rotatividade, porque está estabilizado. Mas se começar a ter febre de novo, aí eu tenho que voltar a usar o indicador novamente. Então o indicador pode ser usado num determinado momento e outro não, certo? A gente vai utilizar esses indicadores conforme a necessidade da empresa. Ficou claro isso daí? Sim, professor. Maravilha. Aqui, como escolher os melhores indicadores? A gente vai deixar para a gente concluir amanhã esse restante, certo? Ficou faltando pouca coisa aqui agora. E amanhã a gente conclui esse assunto, certo? Até aqui alguma pergunta? Tranquilo, professor. Até aqui tranquilo, pessoal? Bom, eu quero agradecer vocês, então, pela participação. Amanhã a gente vai concluir essa apostila. Na sexta-feira, a gente já vai fazer a avaliação desse módulo, certo? Então, amanhã a gente conclui, na sexta-feira a gente faz a avaliação e na segunda-feira a gente volta com o feedback das atividades, da avaliação e a gente conversa um pouco mais sobre esse tema para encerrar, porque na segunda-feira a gente já encerra esse módulo e aí a gente já vai para o próximo, tá bom? Muito obrigado, pessoal, pela participação de vocês. Forte abraço, tenham todos um excelente final de noite e amanhã a gente encontra no mesmo horário. Boa noite, pessoal. Até amanhã. Boa noite, até amanhã. Amanhã, igualmente.